Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! Mais um empate em Itaquera, Corinthians e Flamengo terminaram o jogo aí em 1-1. Jogo que marcou aí o retorno de Mano Menezes à Arena Corinthians, a Neoquímica Arena, né? E, cara, alguns comentários aí sobre esse jogo, né? Primeiro a gente tem que ter bem claro que o time do Flamengo é extremamente superior ao time do Corinthians, né? Não adianta a gente querer chegar aqui e falar sobre só o desempenho do time do Corinthians e não colocar isso daí em consideração. A gente sabe que o time do Flamengo é um time muito bem montado, é um dos elencos mais fortes do Brasil. Não tenham dúvidas disso. É importante a gente fazer esse destaque. Mas, cara, um Corinthians muito mal ofensivamente. Né? Um Corinthians que não consegue sair muito pro jogo, não consegue propor o jogo. Né? Fica aí à mercê de contra-ataques, fica à mercê aí de tentar explorar alguma situação aí para tentar sair, para conseguir ali alguma coisa. Né? Muitas vezes a gente viu principalmente o Wesley. Né? O Wesley muitas vezes puxando ali o ataque no time do Corinthians. Mas vale destacar que, cara, o Wesley ele tem um sério problema. Né? Não é uma crítica total aí ao garoto. Mas eu acho que o Wesley ele demora muito, às vezes, para decidir o que vai fazer. Né? Muitas vezes a gente vê ali o Wesley conduzindo a bola, ele consegue fazer uma arrancada, ele tem a chance de tocar, mas aí parece que ele não sabe se ele toca, se ele cruza, se ele chuta, se ele dá mais um drible. E aí isso acaba atrapalhando um pouco, né? Ele acaba... Fica parecendo que ele não sabe, né, definir o que vai fazer na jogada. Isso, cara, pode ser um problema que hoje é complicado a gente falar qualquer coisa, né? Porque o time do Corinthians é um time bem perdido, né? Às vezes não é nem questão talvez dele não saber o que vai fazer, às vezes pode ser que realmente não tem muita coisa a ser feita, mas isso é um detalhe que a gente acaba percebendo às vezes nele. Temos uma melhoria no Yuri Alberto, né? Eu vejo uma certa melhoria. Não dá pra falar pelo menos que ele não tenta, que ele não briga. É um dos jogadores mais esforçados aí do time. Porém, é aquilo que eu falei, o time do Corinthians muito limitado. Né? Ainda mais frente a um adversário que é um elenco muito forte, um elenco muito bem montado. O que acaba dificultando muitas vezes ali o jogo do Corinthians. Falando aí sobre o jogo, cara, eu queria começar aí falando sobre o senhor Bruno Mendes. Né? O Bruno Mendes que hoje começou de titular na lateral direita. E com 23 minutos de jogo, ele saiu aí machucado para a entrada do Fagner. Cara, eu posso estar sendo muito injusto com o que eu vou falar agora, mas até o momento que o Bruno Mendes estava no jogo, ele estava muito mal. Ele estava errando tudo que tentava, ele estava errando domínio, não conseguia sair pro ataque. Muito mal no jogo. E aí ele acaba sentindo ali, sai, entra o Fagner. Cara, pra mim essa saída do Bruno Mendes foi aquele famoso migué, né? Tô errando tudo aqui, vou meter a lesão e tchau. Tô saindo, não tô afim de jogar esse jogo. Muito tá se falando aí que ele já está apalavrado com o Flamengo, que já tá tudo certo pra ele jogar no Flamengo no ano que vem. Meteu aí a do louco aí e se mandou. Segundo tempo, né, a gente toma aí um gol do Gerson que, cara... É cansativo falar disso, mas... A gente viu o Gerson carregando a bola, levando. O Gil e o Fagner, ninguém dá o combate. Vai indo pra trás, até que o Gerson olha, vira e fala, vou bater. Né? É a mesma coisa que a gente viu aí no jogo contra o São Paulo, no gol do Wellington Rato. Né? O cara vai levando a bola, e a defesa, ao invés de dar o combate, vai indo pra trás.
né? Vai deixando o cara levar, vai deixando o cara chegar perto da área, vai deixando ele entrar dentro da área. Se deixar, o cara leva até a marca do pênalti, leva até a pequena área e ninguém chega para dar o bote, né? Fica aí minha reclamação aí no lance pro senhor Gil e pro senhor Fagner. E aliás, o senhor Fagner, que saiu hoje uma imagem comparando aí o Fagner de 2023 com o Fagner de 2020. São só 4 anos de diferença para um jogador profissional em atividade num time grande, né? E, cara, a diferença física é monstruosa, né? Não é só uma questão de envelhecimento, mas a gente vê, cara, que o Fagner, ele tá barrigudo, o Fagner tá gordinho. Cara, e na boa, não dá pra um profissional em atividade, jogando num time desse tamanho, tá parecendo os caras que jogaram contra o time do Real Madrid no jogo festivo de aniversário. É inaceitável isso, sabe? Aí, quando vai dar entrevista, né, que a torcida pega no pé aí da rapaziada velha aí, do time do Corinthians, o Fagner vem falar que não, porque só vai dar valor quando parar, né? Porque parece que a torcida do Corinthians tem que ser refém da eterna gratidão que tem pela história dos jogadores. Então, assim, na boa... não dá mais, Fagner. Não dá mais, cara. O seu descomprometimento aí com o time do Corinthians esse ano tá absurdo demais. Demais, né? E aí o Corinthians acaba empatando quase aí aos 80 do segundo tempo com um gol de pênalti do Fábio Santos. Pênalti que foi muito bem batido, né? E falando em pênalti, deixar aqui o nosso Dale Boca, né? Que eliminou aí os porquinhos durante a semana nos pênaltis. E queria deixar registrado que esse time do Corinthians ano passado eliminou o Boca dentro da Bombonera. Bom, eu queria fazer uma coisa diferente hoje, galera, eu queria falar o nome de todos os jogadores relacionados aqui para esse jogo, já que a gente está aí em clima de renovação, está em clima de reformulação no elenco. Eu queria começar aí falando quem eu manteria para o ano que vem e quem eu mandaria embora, mandaria aí na barca, tá? E eu quero começar pelos jogadores que começaram no banco, não vou começar com os titulares. Começando aí pelo próprio Fagner, né? Aqui no SofaScore é o primeiro nome que aparece ali no banco. E o Fagner, cara, é um que eu mandaria embora fácil. Tá muito descompromissado, tá acima do peso... a sensação que passa é que não quer mais nada. Inclusive, a história dele no Corinthians é linda, ele não precisa provar mais nada pra ninguém. Já deu o que tinha que dar, vaza. Juliano, não renovaria. Ángel Romero, como ele tem mais um ano de contrato, o contrato dele vai até o final de 2024, eu manteria, tá? Não prolongaria o contrato, não faria uma extensão, mas eu manteria. Eu acho que ele pode ser uma peça bacana aí como reserva. O Pedro já está vendido. Felipe Augusto eu manteria. O Carlos Miguel, sem sombra de dúvida, eu manteria. Caetano, manda embora. Bidu, isso vai ser meio estranho, mas eu manteria o Bidu. Eu acho que ele pode ser um bom reserva, tá? Eu acho que ele não entra aí como titular. Mas eu gosto muito do Bidu apoiando, cara. Podem me criticar, pode falar o que for, mas eu manteria o Bidu aí pro ano que vem. Fausto Vera eu manteria. Guilherme Biro, puta, cara, esse cara foi uma baita decepção. Uma das grandes decepções aí da base. Eu pedi muito ele, muito. Não sei se estão escalando ele em posição errada, aberto. Não sei se ele teria que jogar pelo meio. Mas uma grande decepção. Se tivesse oportunidade, eu venderia. Rony, com certeza, eu venderia. E Gustavo Mosquito. Cara, esse é outro que muitos vão aí me criticar pelo que eu vou falar agora. Mas eu não gosto muito do futebol do Mosquito. Eu acho que ele foi muito importante alguns anos atrás, quando o elenco do Corinthians era muito mais fragilizado. Ele é um jogador muito esforçado. É um jogador que sempre teve vontade aí, sempre representou a camisa, mas, cara, ele é muito limitado. É muito limitado. Ele não desenvolve uma jogada, não consegue aí fazer muita coisa. Eu acho que numa reformulação não cabe.
manter aí o Mosquito. Yuri Alberto eu manteria, Wesley eu manteria, Rojas eu manteria, tá devendo muito, mas eu manteria. Renato Augusto eu só manteria se fosse aí um contrato por produtividade. Renato Augusto se machucou muito no decorrer da temporada, ficou muitos jogos fora, a gente vê que ele já não joga 2 jogos seguidos praticamente, não dá para contar com ele. Se for por produtividade, talvez valha a pena ter ele no banco, ter ele para entrar de vez em quando, mas fora isso, não seria bacana. Moscardo, cara, esse moleque vai ser muito assediado na janela, mas eu faria o possível para mantê-lo. Maicon, vai embora. Bruno Mendes, cara, esse é um nome que a gente pediu o ano inteiro para que ele fosse titular no lugar do Gil, mas dada a circunstância, dada aí tudo que tem acontecido, pelo fato dele ficar enrolando na renovação, fazendo o Corinthians de trouxa, cara, vai embora. Na boa, não se paga R$800 para um zagueiro que não tem história em lugar nenhum. Bruno Mendes nunca ganhou absolutamente nada, nunca se firmou no time do Corinthians. A gente viu vários meninos da base subindo e ganhando aí a posição que teoricamente seria a dele. Então, assim, não justifica ele pedir 800 mil. Então, cara, se é isso que ele quer, vaza, vai embora. Gil, com toda a certeza do mundo, se alguém me perguntasse se eu queria mandar ele embora hoje, eu mandaria. Lucas Veríssimo, eu faria um esforço para tentar contratar. Eu acho que vale a pena. É um jogador que está se mostrando muito, muito bom ali na defesa, tanto na saída quanto defensivamente falando. Eu acho que seria uma peça fundamental aí para essa reformulação do Corinthians no ano que vem. Fábio Santos, vaza, já deu o que tinha que dar, se aposenta, faz uma homenagem aí no final do ano, uma despedida e tchau. E Cássio, cara, o Cássio, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, que pra mim, o Cássio é o ídolo supremo da história do Corinthians, tá? Inclusive, pra quem não sabe, eu dei o nome do Cássio pro meu cachorro, sim, o meu cachorro se chama Cássio. E eu tô falando isso para que não me entendam errado, tá? Eu gostaria muito de ver o Cássio encerrando a carreira no Corinthians, mas eu gostaria muito que isso acontecesse já esse ano, no máximo ano que vem, liberando espaço aí pro Carlos Miguel começar a jogar. 2 motivos. Primeiro, a gente não pode perder o Carlos Miguel. Ele tem vontade aí de ser o goleiro do Corinthians, sim. Já deixou isso muito claro, mas ele também tem vontade de jogar, né? E ele está recebendo aí algumas sondagens, parece, pelo que eu vi essa semana, de clubes da Europa, e ele está pensando em sair porque ele não consegue ver aí num futuro próximo a parada do Cássio, né? O Cássio dando oportunidade aí para ele. Mas lógico, o principal motivo não é a questão do Carlos Miguel. A gente já teve outro goleiro aí também que foi reserva do Cássio, e muito se falava sobre talvez ele ser o novo goleiro do Corinthians, e o Cássio se manteve, que é o caso do Walter. Mas, cara, o meu medo com relação ao Cássio é acontecer com ele o que está acontecendo com o Gil e com o Fábio Santos. A gente sabe que o Gil e o Fábio Santos foram grandes jogadores na história do Corinthians. O time de 2015 que contava com os dois era um time fantástico. Fábio Santos, campeão mundial pelo Corinthians. Não tenho o que falar da história deles. Inclusive do Fagner também eu posso incluir nessa história. Mas o que a gente vê hoje é que esses ídolos do passado estão se transformando em vilões gradativamente, né? E, cara, eu não queria mesmo, de verdade, ver isso acontecer com o Cássio. Eu queria muito ver o Cássio parando por cima, né? Parando aí como o ídolo que ele parando aí com todo mundo reverenciando a história dele como ele merece, né? Eu não sei quais são os objetivos do Cássio, né? Eu não sei se o objetivo dele é se tornar o jogador com mais jogos com a camisa do Corinthians, ou se é jogar até não sei quantos anos, mas eu, no lugar dele, eu pensaria na aposentadoria ao final dessa temporada. O Cássio, ele é um cara que ele não precisa provar mais nada para ninguém.
O Cássio, ele é um cara que já foi para uma Copa do Mundo, ele é um cara que ganhou Libertadores, ganhou Mundial, ele é o jogador com mais títulos na história do Corinthians, é o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians, ele é o maior pegador de pênalti da história do Corinthians. Então, assim, cara, eu acho que pensando nessa questão até de poupar, né, aí de um constrangimento futuro, a gente tem outros exemplos também que aconteceram com nossos rivais, que foi o caso do Rogério Ceni, que sempre foi ídolo lá no São Paulo, e no final da carreira era colecionando falhas atrás de falhas. Então, assim, antes que isso aconteça com o Cássio, eu preferia ver ele parando, eu preferia ver ele se aposentando. E eu queria muito que ele se aposentasse no Corinthians. E, cara, eu acho que, pra mim do mesmo modo que pra mim chegou o momento de Fábio Santos parar, do Gil parar, do Fagner parar, pra mim também chegou o momento do Cássio, né? E fica aqui a minha estima pro Cássio, né? Que ele pare antes de ver aí a idolatria que a torcida do Corinthians tem por ele cair por terra, né? Então, Cássio é um que eu chamaria não para vender, não para negociar, mas para falar para ele, cara, chega, Cássio, chega, vamos fazer uma homenagem, vamos fazer uma despedida, faz um busto para ele no Parque São Jorge. Mas pra mim chegou o momento do Cássio parar. Mais uma vez, eu não tô criticando, não tô falando que ele tá mal, não é nada disso. Pelo contrário, eu acho que dado que o Corinthians tem um goleiro que pode substituí-lo, eu preferia ver ele parando do que prolongando aí uma carreira e se tornando vilão daqui a algum tempo. Próximo jogo do Corinthians será contra o Fluminense, jogo que acontece aí, se eu não me engano, no Maracanã. Mando aí do Fluminense, quarta-feira às 9h30 da noite, no dia 18, então somente daqui a 10 dias. Teremos aí mais uma parada para a data FIFA, inclusive data FIFA essa que vale a gente destacar, né? Vai ter cria do Terrão na lateral esquerda da seleção brasileira. Carlos Augusto, lateral aí que foi vendido para o Monza, agora o Monza vendeu ele para a Inter de Milão, foi convocado para a seleção brasileira. Desejando aí boa sorte ao nosso garoto do Terrão. E Corinthians então só daqui 10 dias. Então o Mano vai ter aí uma oportunidade para organizar o time, para montar aí o elenco, né? Montar o elenco entre aspas, né? Montar aí, organizar a sua escalação, preparar jogadas, preparar a parte física. Um detalhe sobre esse jogo contra o Fluminense é que a gente tem que aproveitar, né? A gente tem que aproveitar que o técnico do Fluminense também é o técnico da seleção. Então, enquanto o Corinthians vai estar aí se preparando para esse jogo, o cara vai estar lá focado na seleção brasileira. E ainda vale a observação, né? O Fluminense, logo depois desse jogo contra o Corinthians, ele vai ter aí a final da Libertadores praticamente, né? Algumas semanas depois, na verdade, né? A final é dia 4. Mas Fluminense com a cabeça na Libertadores. Então é um jogo que o Corinthians precisa pontuar, é um jogo que o Corinthians precisa ficar atento. E tem condições de vencer, né? Venceu no primeiro turno, tem totais condições de vencer nesse segundo, ainda mais aí com as condições que eu mencionei, né? Que é o técnico do Fluminense estar na seleção brasileira, que é o Fernando Diniz, e aí com o time carioca focado também na final da Libertadores. Fia, um abraço, é nóis e vai Corinthians!